Em 1969, dentro de uma caverna na região de Pasca, na Colômbia, camponeses em busca de um tesouro esquecido encontraram uma pequena peça de ouro que mudaria a arqueologia da América do Sul. Aquele objeto, do tamanho de uma mão, guardava a prova física de um ritual que os espanhóis juraram ter visto quase 400 anos antes. Neste vídeo, vou mostrar como essa jangada dourada confirmou que o mito de Eldorado nasceu de um rito muisca real. Fique até o final, porque a revelação envolve manuscritos, lendas e um lago que os conquistadores tentaram esvaziar. A lenda de Eldorado obcecou a Europa por séculos. Falava-se de um rei coberto de ouro e de uma cidade perdida cheia de riquezas. A partir do século XVI, exploradores espanhóis cruzaram montanhas, rios e florestas da América do Sul atrás desse tesouro imaginário. Muitos morreram, expedições inteiras desapareceram e o nome Eldorado virou sinônimo de ambição sem limites. Mas poucos sabiam que, por trás do exagero, existia um ritual muisca genuíno, praticado nas montanhas da atual Colômbia. Tudo começou com a chegada do conquistador espanhol Gonzalo Jiménez de Quesada ao Planalto de Cundinamarca, por volta de 1537. Ali vivia o povo muisca, organizado em cacicados governados por líderes chamados zipas e zaques. Os espanhóis ouviram relatos de uma cerimônia em que o novo governante era coberto de pó de ouro e navegava até o centro de uma lagoa sagrada. Esse relato, contado e recontado, viraria a semente da lenda que atravessaria o continente. Segundo os relatos coloniais, o ritual acontecia na laguna de Guatavita, considerada sagrada pelos muiscas. O novo zipa era untado com resina e coberto de pó de ouro dos pés à cabeça, transformando-se, por um instante, num homem literalmente dourado. Ele embarcava numa jangada cerimonial junto de sacerdotes e nobres, todos ornamentados, levando oferendas de ouro e esmeraldas. No centro da lagoa, o governante mergulhava e as oferendas eram lançadas às águas, num gesto de aliança com os deuses. Um dos primeiros registros escritos dessa tradição aparece na obra do cronista Juan de Castellanos, publicada em 1589 sob o título Elegias de Varones Ilustres de Índias. Castellanos, que viveu e viajou pela América Espanhola, reuniu em versos os relatos que circulavam sobre os povos indígenas e seus costumes. Foi um dos primeiros a colocar no papel a história do Homem Dourado, ainda como rumor distante. Seu texto ajudou a espalhar a lenda entre os europeus, décadas antes de qualquer prova física existir. Quase 50 anos depois, o cronista bogotano Juan Rodrigues Freire detalhou o ritual com riqueza de detalhes em sua obra O Carneiro, concluída em 1636. Ele descreveu a jangada, o pó de ouro, as oferendas e a lagoa, com base em relatos indígenas e histórias transmitidas entre os primeiros colonizadores. Por séculos, esse texto foi tratado como a principal fonte sobre o suposto rito de Eldorado, mas também como possível exagero literário de sua época. Ninguém tinha, ainda, uma prova concreta de que aquilo havia realmente acontecido. Enquanto o relato se espalhava, exploradores como Sebastião de Belalcázar e Nicolaus Federman embrenharam-se pela América do Sul atrás da suposta cidade de ouro. Décadas depois, o inglês Walter Raleigh organizou expedições à região da Guiana, convencido de que Eldorado existia em algum ponto da floresta. Nenhum deles encontrou a cidade dourada, mas todos ajudaram a transformar um ritual local muisca numa lenda continental. A busca por Eldorado moveu impérios, mapas e fortunas, mesmo sem uma única evidência sólida. A laguna de Guatavita, ainda hoje visível nas montanhas colombianas, virou alvo direto dessa obsessão. Já no século XVI, colonizadores tentaram drenar suas águas na esperança de recolher o ouro depositado no fundo. Décadas mais tarde, o comerciante espanhol Antônio de Sepúlveda liderou uma nova tentativa de drenagem, e alguns objetos de ouro foram, de fato, recuperados. Esses achados pontuais alimentaram ainda mais a lenda, mas estavam longe de confirmar o relato completo escrito por Rodrigues Freire. Com o passar dos séculos, historiadores passaram a tratar Eldorado como pura fantasia colonial, um mito inflado por conquistadores desesperados por riqueza. Sem uma cidade de ouro, sem um rei dourado capturado, a lenda foi empurrada para o campo do folclore. O próprio ritual da jangada, descrito por Rodrigues Freire, era visto por muitos como possível invenção literária, sem base arqueológica que o sustentasse. Faltava um objeto,
uma prova física, que ligasse o texto colonial à cultura muisca real. Essa lacuna começou a se fechar em 1969, quando 3 camponeses exploravam uma caverna próxima ao município de Pasca, em Cundinamarca. Eles procuravam uma guaca, termo usado na região para tesouros indígenas escondidos, e encontraram um recipiente de cerâmica junto à parede da caverna. Dentro dele havia pequenas peças de ouro, entre elas uma miniatura que representava figuras sobre uma embarcação. Sem saber exatamente o que tinham em mãos, os camponeses haviam acabado de recuperar um dos objetos mais importantes da arqueologia sul-americana. A peça, hoje conhecida como balsa muisca, foi feita em Tumbaga, uma liga de ouro e cobre, usando a técnica da cera perdida. No centro está um cacique adornado com cocar e ornamentos, cercado por remadores e figuras que seguram objetos cerimoniais. É pequena o suficiente para caber na palma da mão, mas reproduz, em miniatura, uma cena inteira, uma cerimônia sobre a água, com hierarquia, ritual e oferendas claramente representadas no metal. Quando arqueólogos e historiadores analisaram a peça, a semelhança com o relato de Rodrigues Freire, escrito quase 350 anos antes, foi impossível de ignorar. A composição da jangada, a figura central destacada e os acompanhantes bem posicionados reproduziam quase exatamente a cerimônia narrada em Eu Carneiro. Não havia como o cronista colonial ter inventado aquilo sozinho, isolado de qualquer registro arqueológico. O objeto parecia confirmar, peça por peça, uma tradição que muitos julgavam ser apenas lenda. A balsa muisca foi adquirida pelo Banco de la República e passou a integrar o acervo do Museu del Ouro, em Bogotá. Ali, especialistas puderam estudá-la com mais profundidade, comparando-a a outras peças muiscas e aos relatos coloniais disponíveis. O museu se tornou o guardião de um objeto que, de certa forma, validava séculos de tradição oral e escrita sobre o povo muisca. Hoje, a peça é considerada um dos símbolos máximos da ourivesaria pré-colombiana na Colômbia. A descoberta não provou que existia uma cidade de ouro escondida na selva, como sonhavam os conquistadores espanhóis. O que ela provou foi algo diferente, para historiadores, ainda mais valioso, que o núcleo do mito, o ritual do governante coberto de ouro numa jangada sagrada, era real Eldorado, afinal, não nasceu do nada. Nasceu da observação de uma cerimônia muisca genuína, depois exagerada, distorcida e ampliada pela ambição europeia ao longo de gerações. Foi esse o verdadeiro impacto da balsa muisca. Ela transformou um relato colonial, até então tratado com desconfiança, numa evidência material concreta. Pela primeira vez, um objeto arqueológico e um manuscrito de quase 4 séculos antes contavam exatamente a mesma história, sem que um soubesse da existência do outro. A lenda de Eldorado, responsável por mortes, expedições e impérios de ambição, tinha, no fim, uma raiz verdadeira, um rito muisca de fé, poder e oferenda, agora provado em ouro. A história da balsa muisca nos ensina que muitos mitos carregam, no fundo, um fragmento de verdade esperando para ser encontrado, às vezes escondido numa caverna por séculos. Enquanto os espanhóis buscavam uma cidade que nunca existiu, o verdadeiro tesouro sempre foi a memória cultural do povo muisca, registrada em ouro e em palavras. Se essa jornada por manuscritos, lagoas e lendas te fez enxergar a história com outros olhos, deixe seu like. Comente o que mais te surpreendeu e se inscreva no canal Civilizações Perdidas para a próxima descoberta.